graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a vida e o coração de cada um de vocês nessa manhã. Muito obrigado por vocês estarem vindo aqui. Vamos aplaudir mais uma vez, porque tudo está pago. Tudo está pago. Essa é uma das maiores notícias que alguém pode receber, porque tudo está pago. Tudo está pago. Nunca a religião usou tanto a culpa para oprimir as pessoas, dizendo que ainda havia uma dívida, que ainda havia um preço a pagar. E por causa disso, eu e você sempre tentamos nos empenhar, nós queremos impressionar as pessoas, nós queremos satisfazer os líderes, nós queremos ser aprovado pelas pessoas, porque sempre há uma dívida, uma cobrança. Quem faz isso é a religião. O Evangelho é o contrário. O Evangelho diz: tudo está pago, você não deve nada. O poder escandaloso da graça. E escandalosa, a graça é escandalosa por causa do seguinte: ela recebe a todos, não só eu, não só você. Ela recebe a todas as pessoas, gente que você não gosta, gente que eu não gosto, gente que a gente olha de canto, gente que a gente não vê muita graça. Pois é, Deus vê graça. Deus vê graça e Ele vem e nos resgata. Essa realmente é a mensagem. Hoje encerra praticamente a última palavra, a última frase da cruz. Eu queria só fazer um voo rapidinho sobre o que nós vimos no domingo passado, e aí a gente vai para as últimas 3 palavras de hoje. O nosso tema é esse: tudo está pago, porque é muito importante a gente lembrar isso. É muito importante isso ficar bem claro no nosso coração. Porque você não tem que ser escravo de ninguém. Ninguém tem que escravizar você. Você não tem que se submeter à escravidão de ninguém. Isso tem que ficar claro para que você saiba o que o Evangelho diz. Para que nenhuma pessoa te torne refém dela, ou de um CNPJ, ou de uma denominação. Por isso que é tão importante isso. E é interessante que a gente esteja pregando isso. Alguém uma vez disse: olha, por que você está falando isso aí? Então, poucas pessoas vão ficar sem medo. Elas não vão ter mais medo. Eu falei: mas esse é o ponto. Não tem que ter medo mesmo. Nós não temos o que temer. Jesus veio para fazer... É bom ver os amigos, né? Jesus veio para fazer algo extraordinário na nossa vida, e essa coisa se chama salvação, e salvação tem tudo a ver com libertação, tem tudo a ver com quebra de correntes, sejam elas quais forem. Então eu e você somos livres. É isso que significa Páscoa, isso significa a passagem, o Passover, ou seja, aquilo que passa por cima. Quando o anjo da morte passou por cima, por causa do sangue do Cordeiro nas portas, nos umbrais, isso significava que a partir daquele dia, nunca mais aquele povo seria escravo de ninguém. E é essa a nossa herança, em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor, que isso é dele. Ele é que deu para mim, ele é que deu para você. E isso não diz respeito a nós, isso não diz respeito ao quão bom você é, porque nós não somos bons. Nós não somos, não tem ninguém bom. Falou: você está equivocado, você não me conhece. Falou: eu não te conheço, mas Deus te conhece. Ele sabe que você não é bom. Ele sabe que no fundo, no íntimo, ser humano é o mesmo. A mesma podridão, a mesma hipocrisia, a mesma mentira, a mesma falsidade. É a mesma. Com todos nós, eu me incluo nisso. Eu sou esse cara, por natureza. Aí vem a graça de Deus... Vem a graça de Deus, vem a misericórdia de Deus e diz: apesar de você mesmo, eu vou te salvar. Ou seja, o amor do Pai, esse sim é maravilhoso. Deus é bom. Olha, para aceitar um camarada como eu, como você, só Deus mesmo. Para aceitar uma pessoa como você, minha irmã, só Deus para te aceitar. Que Ele te conhece, sabe quem você é e mesmo assim Ele te aceita. Desculpa, eu sinto muito. Eu sei que tem algumas pessoas aqui que estão aqui pela primeira vez, já estão levando um susto, falando: meu Deus, o que é isso aqui? É o tipo da mensagem que a gente não ouve comumente. Porque não é uma mensagem que é como se fosse uma melodia de ninar aos ouvidos. Mas é aquele despertador que acorda na hora que você não queria ser acordado. E aquilo fica gritando no seu ouvido.
Entendeu? E eu espero que o Espírito Santo de Deus te incomode mesmo, como um despertador despertando às 4 da matina. Entendeu? E acordando você. Porque a vida não é brincadeira. Porque a eternidade não é uma brincadeira. Porque você vai ficar menos tempo nesse mundo do que você imagina e pensa. Eu perdi amigos, você perdeu amigos. Perdemos pessoas queridas e caras nesses últimos anos. E a gente sabe que não podemos brincar com isso. E que você nunca sabe qual é a sua hora. E eu dou graças a Deus porque eu não sei qual será a minha hora. Eu não sei. Por isso eu não vivo ansioso. Eu não sei qual é o meu deadline, qual é a minha data final. Isso não importa. O importante é na mão de quem eu estou e quem está comigo. O importante é que é sobre Ele, é tudo sobre Ele, não é sobre nós. Amém, meus irmãos? Tudo está pago. Na semana passada, nós vimos 3 palavras. A palavra perdão, porque foi a primeira atitude de Jesus, a primeira frase dele foi: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. A gente aprendeu que não somente eu e você temos que perdoar as pessoas, isso significa deixar ir sem pagar nada, isso que significa a palavra perdão, deixar ir sem cobrar nada, dizer: você está livre, você não me deve nada, ninguém deve nada para ninguém, você está livre, acabou a conta. Mas não somente isso, mas ainda o Senhor Jesus atenua a pena e a culpa sobre aquelas pessoas, dizendo: eles não sabem o que fazem. Então perdoa. Esse é o meu chamado, para perdoar. É difícil? Claro que é. Lógico que é. Mas da mesma maneira como você sabe que você precisa receber perdão, nós precisamos estar prontos para perdoar também. Se Jesus perdoou, nós vamos fazer o mesmo. A segunda palavra foi acolhimento, quando Jesus, do alto da cruz, olha para João, ao lado, o único apóstolo na cena da crucificação. Ele está ao lado de Maria, Maria chorando, a outra Maria chorando, Maria Madalena chorando. Tinha pelo menos 3 Marias ali. A esposa de Clopas, Maria Madalena, a mãe de Jesus, e umas outras mulheres que vinham sustentando e acompanhando Jesus desde a Galileia, sustentando financeiramente a vida de Jesus. Importante você saber disso. E aí o Senhor Jesus diz para ele: filho, aí está a tua mãe, mãe, aí está o teu filho. Nós aprendemos uma palavra: acolhimento, responsabilidade, amor sobre as pessoas que fazem parte da nossa família. Falamos que pessoas já começam na segunda-feira de manhã amando o mundo, dando bom dia para o mundo inteiro, mas não é capaz de dar bom dia para o pai e para a mãe que está do lado do corredor. A gente não dá bom dia para o porteiro. Nós queremos dar bom dia para o mundo inteiro, no Instagram, no Facebook. Qual é o sentido disso? Então Jesus está nos ensinando: acolha, enquanto é tempo, vai lá, procura, vai lá, dá apoio, cuida. E o maravilhoso de tudo isso é que João, todo mundo sabe que ele é o único apóstolo que morre de morte natural, aos 96 anos. Então, no final da sua vida, lá na Ásia, tem provas evidentes, depois de Patmos, que ele sai de Patmos, ele é solto finalmente e vem para a comunidade de Éfeso, onde Timóteo é o pastor. E lá está João. O mais maravilhoso é que no período em que João foi pastor de Éfeso, entendeu? Há provas evidentes de que Maria residiu lá em Éfeso. Na casa de quem? Quem a abraçou? João levou a sério a sua missão. Nós precisamos levar a nossa missão a sério. Acolher. A terceira palavra da semana passada foi esperança. Sim, porque aquele ladrão que entrou, ou aquele criminoso, são 2 criminosos que entram com Jesus e são colocados lado a lado a Jesus. E eu sei que tem gente que diz que tem um bom ladrão, né? É muito interessante, né? As pessoas dão predicados, né? Elas dizem bom samaritano, mas isso não está na Bíblia. E falam bom ladrão, mas onde é que você leu isso? Isso não está escrito. Não tem ladrão bom, não existe. Não existe. Imagina, você que não é ladrão, não é bom. Imagina o cara que ladra. Imagina o que rouba. Ele rouba, ele tem esse pecado, eu tenho outros. Todos nós estamos na mesma condição do que aqueles 2. Começaram iniciando, criticando, blasfemando contra Jesus. Interessante, né? Que não foi contra ninguém que estava colocando lá, mas foi contra Jesus. E aí, num determinado momento que eu creio, o Espírito Santo de Deus estava ali, tomando conta daquele lugar tétrico, lugar difícil, fúnebre, mas ali estava o Espírito Santo regendo tudo aquilo, como uma orquestra, e vai e toca no coração desse homem. E que é interessante, depois você pode ler na história, mas até alguém tem sugestões dos nomes desses caras,
Mas o fato é que um deles se dirige para Jesus e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. A resposta de Jesus foi maravilhosa. Disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Sem batismo, pastor Dantas, sem batismo por imersão, sem batismo por aspersão, sem batismo de imersão, sem classe de catecúmenos, não sei como é que vocês chamam lá na Assembleia de Deus, aquela classe que a gente faz antes, sem nada disso. Se tem um cara na Bíblia que eu não tenho dúvida de que está no paraíso, é esse. E aí a gente aprendeu a palavra esperança. Que não importa o que você faça, o importante é quando Jesus olha para mim e para você e diz: você é meu, você é minha, é comigo que você vai ficar. Onde eu estou, você vai estar. Amém? Não é maravilhoso? Não é dizendo: ó, o negócio foi feio lá embaixo, hein? Você aprontou um bocado, hein? Não foi nada disso. Jesus não olhou para o camarada e disse: então, está difícil, né, cara? Pensa bem, né? Você sabe a razão pela qual estou aqui, mas você, eu não sei. Eu tenho que consultar o chefe primeiro. Não, foi ali. Passaporte de cidadania em mãos, sem pagar nada. Se há uma prova desse negócio, que tudo pago é verdade, é essa aqui. Quando Jesus disse para ele: está tudo pago, meu camarada, fique tranquilo, você vai estar comigo, você não deve nada a ninguém. Amém, meus irmãos? Ah, se vocês entendessem o Evangelho, hein? Ah, se nós entendêssemos o Evangelho, a gente ia deixar de ser refém de tanta gente, a gente deixar de ouvir tantas historinhas da carochinha. Antigamente, muito antigamente, com todo respeito, tem muita gente aqui da Igreja Católica, eu quero falar isso com o maior respeito, a gente dizia assim: cuidado para não cair no conto do vigário. Os anos se passaram e hoje a gente diz: cuidado para não cair no conto do pastor gospel da vida. Cuidado. Então, cuidado para não cair num conto do pastor gospel. O gospel, aquele que está lá, dizendo que está falando do Evangelho. Olha para o Evangelho e veja o que o Evangelho está dizendo. Você é livre. Você é livre. Por isso que aqui na Betânia a gente sempre diz: ninguém é obrigado a ficar aqui. Aqui você só vem se você quiser. Às vezes eu encontro amigos, fico tomando café ali do outro lado na padaria. Ele diz: onde é que é? Não, é ali. E eu digo para a pessoa: vá o dia que você quiser. Sinta-se livre para estar. Ninguém é obrigado nem a ficar, nem a vir. Não é uma prisão, é diferente. É um chamado para um relacionamento com Jesus. Será que você entende o que nós estamos falando aqui? É um relacionamento. Vamos para as últimas 4 palavras. A quarta palavra, a gente poderia, ou a quarta palavra ou a quarta frase, na verdade, né? O melhor seria dizer a 4ª frase. A de hoje, a primeira é Lucas 23, capítulo 23, versículos 44 a 46, que a gente poderia dizer uma palavra-chave para essa frase é abandono. E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Então Jesus foi crucificado às 9 horas da manhã, ele permaneceu 6 horas na cruz, e então nós estamos vendo que no meio do dia, veio uma grande treva sobre a terra. É muito interessante isso, porque esta mesma pessoa, quando veio a esse mundo, ele veio de madrugada, era tudo trevas, e veio a luz da aurora, a estrela brilhante da manhã. A estrela brilhante brilhou durante a madrugada, durante a escuridão, quando estava chegando. Quando ele chegou a esse mundo, a escuridão da noite tornou-se luz, tornou-se dia. E quando ele parte desse mundo, o que era dia transformou-se em trevas. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou. Essa palavra bradou é uma palavra que sai lá dos intestinos, lá das partes das entranhas mais profundas. É um grito que sai lá de dentro, um grito de angústia, é um grito de muita dor. E é um grito assim tirado no esforço, porque nós temos que lembrar que Jesus está sob pressão desde quinta-feira à noite. Desde quinta-feira à noite, sofrendo, levando pancada, sendo injuriado, injustiçado, arrebentado, exposto, apanhando direto. E aqui ele está lá agora pregado ali,
E lá de dentro sai uma voz, um grito, como se fosse um grito de desespero. E é um grito de desespero, porque pela primeira vez em todo o seu ministério, a única vez que Jesus se dirige ao Pai como Deus e não como Pai, é esta vez aqui. Quando ele diz, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Significa, meu Deus, por quê? Por que me desamparaste? Qual o pai que desampara um filho na hora da morte? Qual o pai desampara um filho na hora da morte? Aqui, a meu ver, está o momento mais importante de toda a vida de Jesus. Se você perguntasse para mim quais são os momentos mais importantes da vida de Jesus, eu diria 2. Primeiro, Getsemane, um lugar da moenda. Ele está lá sozinho, levou os discípulos, disse aos discípulos, fiquem aqui, levou os 3 mais próximos, Pedro, Tiago e João, vocês vão comigo. Depois, estando lá, ele disse, olha, eu vou mais ali e vocês fiquem aqui orando e jejuando comigo. Por mim, orem, vigiem, por mim, orem por mim. Foi a primeira vez que Jesus pediu isso. E ali o Senhor Jesus vai para a presença do Pai e ele faz um pedido. Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, e sim a tua. Mas, se possível, passa de mim esse cálice. Que cálice é esse? O que é que Jesus estava falando quando ele disse, passa de mim esse cálice? E ele, como um bom judeu, obviamente apreciava o vinho, claro, tomava vinho, claro, óbvio. Junto com os seus, usou essa figura de linguagem para se referir a um outro tipo de bebida, que não era tão agradável ao paladar, que não era o símbolo da alegria, mas sim o reflexo da dor daquele momento. Então era sobre isso que Jesus estava falando, na verdade. O segundo momento mais difícil na vida de Jesus foi exatamente esse, em todo o seu ministério. É quando ele é abandonado pelo Pai naquela cruz. E aí você está perguntando, como esse Deus pode abandoná-lo, se em toda a palavra há expressões de que eu não te abandonarei, eu não te deixarei. Como que entender esse texto, se lá em Isaías, por exemplo, Isaías 43 diz, eu estarei ao seu lado, quando passares pelas águas eu estarei contigo, quem sabe o texto vai comigo, quando pelos rios eles não te submergirão, e o que mais? E quando passares pelo fogo, não te queimarás, e nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. E agora nós vemos aqui o Filho de Deus dizendo, por que me abandonaste? Alguém poderia dizer, há uma incoerência aqui. O Pai não pôde ampará-lo, porque foi o próprio Pai que o lançou sobre ele a iniquidade de todos nós. E quando eu estava ouvindo o pastor Hernandes Dias Lopes falando sobre esse tema, isso me reportou aos dias da ceia do Senhor, quando a gente está aqui e a gente repete aquilo por décadas, por anos, dizendo que o Senhor Jesus tomou o pão e quebrou o pão, que partiu o pão. E disse, isso é o meu corpo que é dado por vós. Aqui o corpo de Jesus é partido. Não é na hora que ele apanha dos soldados. Não é na hora que ele é violentado pelos valentes. Não é na hora que ele tem a sua reputação destruída diante de todos. Porque, obviamente, que muito provavelmente, ele estava crucificado completamente nu. Totalmente exposto diante de todo mundo. Totalmente. E aqui, então, é a realidade dessa separação. Porque um Deus santo, um Pai santo, não pode ter em hipótese alguma qualquer contato com o pecado. E naquele momento estava sendo claro. Por isso que quando eu e você tomamos o cálice e comemos o pão, nós temos que pensar que foi um alto preço que foi pago. Um alto preço que foi pago. E é por isso que eu e você não temos que brincar com isso.
de brincar com a vida com Deus, porque você custou caro. Você custa caro, sabia? Você sabia que você custa caro? Você sabia que foi um preço alto que foi pago? E quando o Senhor Jesus estava ali, gemendo naquela cruz, cheio de dor, Ele dizendo, Eloi, Eloi, lama sabachthani, porque o Senhor me desamparou, meu Deus. Ali Ele estava me substituindo, ali Ele estava no lugar que era meu. Eu tinha que estar no lugar dele ali. Quem colocou Jesus na cruz não foi Pilatos, não foi Herodes, não foi o Sinédrio, não foi Anás, não foi Caifás, não foi Judas. Quem colocou ele ali espontânea e deliberadamente, ou seja, de sã consciência. Aliás, esse foi o propósito, foi o próprio Pai. E eu quero dizer a você que Jesus nunca foi pego de surpresa, porque Ele sabia. A sua mãe sabia. E eu não sei mais quem mais sabia. Não sei se Maria compartilhou com mais alguém, mas eu creio que não. Esses dois, pelo menos. Jesus sabia o que ia acontecer o tempo todo. E Maria também sabia. Porque ela ouviu isso no dia que ele foi apresentado no templo. Acho que vocês vão lembrar disso. Quando Simeão falou do que ia acontecer com aquele menino. E todos ao ouvirem ficaram espantados. A palavra é mais forte. É assombrados. Ficaram assombrados, porque olhavam um bebezinho indefeso e não imaginavam o que estava para acontecer dali a 33 anos e meio. E aqui me faz lembrar duas coisas. Primeiro, o Jardim do Éden. Quando Deus entra no final da tarde, que era o seu encontro sempre certo, já estava agendado, sempre encontrava com Adão e Eva. Naquele dia, quando ele chegou no final da tarde para encontrar-se com Adão, eles simplesmente não estavam lá. E a pergunta foi, Adão, onde estás? E todos nós conhecemos a história, eu não vou repeti-la aqui, até por questão de tempo. E aí vem aquela questão da vergonha e da nudez, e aí ele se cobre com folhas, e aí o pai providencia, então, peles de animais. Alguém morreu para cobrir a impureza de um homem. Alguém morreu para cobrir a vergonha de um homem. Alguém morreu. Do homem eu estou falando da raça humana, do ser humano. Alguém morreu. Alguém substituiu. Muito bem, passados anos, vai Abraão subindo aquela montanha com seu filho ali, e o filho do coração, pensa no filho do coração, pensa num filho amado. Vocês que têm um filho só, todo o amor seu está concentrado naquele, mas quem tem mais de um, não adianta. A gente fala que não, mas tem sempre um que parece que ocupa um espaço metro quadrado maior dentro do nosso coração. Isso é uma coisa normal, que ninguém tem que se sentir mal por isso. Ok? Tudo bem? Então, aquele menino, ele era peça preciosa. Abraão, aquilo era o ouro que ele tinha. Isaac era a coisa mais preciosa que ele tinha. E Deus pede o filho. E Abraão vai em obediência. Sobe aquela montanha, o menino perguntando, onde é que está a oferta? Onde é que está a oferenda? Mas eu não estou vendo nada, está tudo pronto aqui, está faltando o mais importante, o principal. E a palavra daquele pai era somente e unicamente essa, dizendo, Deus proverá. Deus vai prover. Isso é fé, isso é loucura, isso é confiança total e absoluta naquele que o mandou fazer aquilo. E quando chegam lá, no momento próprio, vamos encurtar a história, na hora que Abraão levanta o cutelo para sacrificar seu filho, que já estava sobre a lenha, que já estava sobre o altar, ele ouve uma voz. Há uma interferência angelical, sobrenatural, soberana do Senhor, e disse, não faça isso. E aparece ali uma oferta, um animal, inocente, que não tinha nada a ver com a história, assim como também no Jardim do Éden. E esse animalzinho, ele é ofertado no lugar do filho. Mas quando chega naquela tarde de sexta-feira, fora de Jerusalém, no monte chamado Caveira, porque de longe a impressão geográfica que dava era de uma caveira, estava ali crucificado o cordeiro, e não houve uma voz intervindo coisa nenhuma. O machado foi descido de alto a baixo e quebrou o corpo de Jesus, e quebrou a vida dele na cruz, e ele sorveu esse cálice até a última gota.
Então a sua expressão foi Elohim, Eloi, lama sabachthani. Por que me desamparaste? Por que me desamparaste? Esse é o desespero que Jesus precisou passar para sentir qual é realmente a reação de Deus contra o pecado. Jesus nunca experimentou o pecado. Presta bem atenção para entender. Jesus nunca experimentou o pecado, ele não pecou. Ele não pecou, ele se fez pecado em nosso lugar. Ele se fez maldição em nosso lugar, ele se fez oferta no nosso lugar. Então, como homem, presta atenção, como homem, a única coisa que Jesus nunca sentiu e experimentou foi o pecado. Mas ele sentiu na carne o que significa quebrar a comunhão com o Pai. Ou seja, momentaneamente está distante do Pai. Ou seja, o que exatamente o pecado faz comigo e com você, quando nós acalentamos o pecado no nosso coração, nós nos separamos de Deus, e ali pela primeira vez Jesus sentiu uma separação do Pai. Deu para entender? Ficou claro isso? Por que me desamparaste? O Deus que amparou e ampara todos, não amparou o seu Filho, para que eu e você fôssemos amparados. O Deus que não ouviu o seu Filho, ouve a mim e a você. Mas naquele momento, é como se Deus tivesse virado o rosto, porque só há uma coisa que nos separa de Deus, é o nosso pecado. Ali, Jesus estava bebendo do seu cálice. Essa é a palavra de abandono. Qual é o nosso papel nisso? Nós sabemos que não foi uma brincadeira, que o preço foi grande e foi alto. O preço foi grande e foi alto para pagar pelos seus pecados. Então não leve isso pelo lado da graça barata, ou seja, não tem problema que seu pecado, depois eu peço perdão ao Pai. Não brinque com isso. Não brinque com isso, porque Deus jamais vai ficar falando no teu ouvido de que você, olha, toma cuidado. Ele já falou, a mensagem já foi pregada. Tem agora que obedecer, entender e obedecer. Ou obedece ou não obedece, that's it. É simples assim. Se é que eu estou falando com homem, se é que eu estou falando com mulheres maduras e com homens maduros. Com criança, daí a conversa é de outro modo. Quinta palavra é humanidade. João 19, 28 diz, mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse, eu tenho sede. Eu tenho sede. Sede. Bom, é natural que depois de um churrasco todo mundo sinta sede, não é verdade? Ou de uma comida salgada na casa do amigo que você foi, ela perguntou, como é que está a comida? Eu falei, está maravilhosa. Mas estava bastante salgada. Depois em casa você tomou muita água. Mas vamos pensar comigo, o seu corpo já estava dilacerado pelos açoites dos soldados. Ele já tinha estado toda noite num julgamento sumário na casa de Caifás, com Anás e Caifás, toda noite. Logo cedo foi para Pilatos. Pilatos manda para Herodes, que manda para Pilatos de volta. Vai e vem, até que ele chega na fortaleza Antônia, onde está Pilatos. E dali, então, ele vai para o Calvário, havia cruzes. Tudo isso sem beber um copo de água, a gente não vê isso em lugar nenhum, mas o corpo vai se desidratando de tanto apanhar, de tanta violência que foi. E então essa frase nos mostra que Jesus não era, preste atenção, não era um espírito na cruz, como eu pensava quando menino. Eu dizia, para Jesus é fácil, ele é Deus, ele enfrentou aquilo na boa. Não é isso. Ali estava um homem, uma pessoa como eu e você. Então o que estava ali não era um espírito, era a pessoa de Jesus que estava ali. Uma pessoa que tinha um corpo como o seu e como o meu. Saudável, eu creio. Com todo respeito, não havia McDonald's naquela época. Saudável.
Mas um homem que tinha sentimentos como eu e você, um homem que tinha necessidades como eu e você, esse homem sente sede. E diante do seu pedido, eu tenho sede, ao invés de levarem água para ele, todo mundo conhece a história, eles colocam vinagre na sua boca sedenta. Alguém aqui que não gosta, mas não gosta mesmo de água tônica? Muito bem. Então pense você detesta água tônica. Então você chega na casa de alguém e pede água, a pessoa diz só tem água tônica. E você toma água tônica? É muito ruim, aquilo não vai matar sua sede, você não gosta daquilo. Imagina vinagre. E não é sugestão para ninguém, por favor, não faça isso, crianças, quando chegarem em casa. Não tome vinagre. Mas esse é o sofrimento que ele suportou por mim e por você. É o escárnio. É o cinismo. É o orgulho e a arrogância humana. Humilhando o outro. Humilhando o outro. Isso é o que ele viveu por você. Para que você pudesse ser perdoado. Para que você pudesse ser salvo. Aí a pergunta em Hebreus, o autor faz essa pergunta no capítulo 2, versículo 3. É interessante, como nós escaparemos, ou como escaparemos nós, ouça isso, se negligenciarmos tão grande salvação. Como você acha que você vai escapar se você negligenciar, ou seja, você sabe, mas você faz de conta que não sabe. Depois de tanta tortura, agora ele está com sede, aprofundando o seu sofrimento. Quando você comer o pão e beber o cálice, lembre disso. Quando se fala, faça isso em memória de mim, lembre-se da dor. Lembre-se do preço que foi pago. Sexta palavra, vitória. A palavra de vitória. É muito interessante isso, né? Às vezes a gente foca na vitória e esquece o sofrimento. Aí fica aquela vida cristã rasa, que não tem ideia, não tem noção do que de fato Jesus passou pelo meu pecado, quanto que custou esse pecado. Aí você entende quando a Bíblia diz que Deus odeia o pecador. O evangelho religioso, gospel, diz que Deus odeia o pecado e ama o pecador. A Bíblia diz que Deus odeia o pecador. Ou se você preferir a palavra que está lá, abomina o pecador. Por que abomina o pecador? Agora você vai entender. Olha para o sofrimento de Cristo. O que ele está passando nessa cruz? Você acha que para Deus está tudo bem, that's okay? A gente pode só chegar para ele e dizer, desculpa aí, foi mal? Vendo o filho dele morrer na cruz inocentemente, sem cometer absolutamente nada que pudesse merecer a cruz. O que você acha? Que Deus ama? Falando, não tem problema não. Um Deus à la brasileira, um Deus à brasileira, a gente dá um jeitinho, fica tranquilo. Não, Deus não acha graça do pecado. Então eu e você, nós não fomos colocados nesse mundo, não foi dada uma oportunidade para mim e para você nesse mundo, para sermos agentes do pecado, para sermos canais do pecado. O pecado, para ser consumado, ele precisa de uma ferramenta, ele precisa de um sujeito. Então é isso que Deus está dizendo, ele odeia esses que dizem, pode me usar, pode me usar. Deus não aguenta isso. É por isso que a gente não pode brincar com o pecado. Você sabe qual que é a diferença entre um servo de Deus, de fato e de verdade, um discípulo de Jesus, uma discípula de Jesus, de um religioso? Sabe qual que é a diferença? É muito simples. O religioso não leva o pecado a sério. O discípulo sabe que não pode brincar com isso. Tem que ser um acidente. Eu peco? Óbvio que sim. Óbvio. Mas eu não posso ter a minha vida dominada pelo pecado. A sexta frase é a vitória. Capítulo 19 de João, versículos 29 e 30, diz: estava ali uma vasilha cheia de vinagre, então embeberam uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de isopo e ergueram até os lábios de Jesus.
Tendo provado, Jesus disse, vamos dizer juntos? Está consumado. Vamos ler esse pedacinho, todo mundo junto, tendo provado? Vamos lá? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tendo provado, nada como um encontro presencial, não é? Um encontro virtual, a gente nunca ia ter isso, essa comunhão, essa coisa gostosa de a gente ouvir a voz um do outro, como esse louvor maravilhoso que tomou conta desse lugar aqui nessa manhã, não é? É exatamente isso, está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Essa é a palavra de vitória. No grego, o está consumado é uma palavra só. É tetelestai. Vamos dizer juntos? Tetelestai. Você já sabe falar grego, olha lá que legal. Vamos junto lá? Tetelestai. Quando o Senhor Jesus disse tetelestai, Ele estava dizendo, está tudo pago. Essa palavra tem, pelo menos, dentro de outros significados, alguns significados, só para você entender. Quando um pai mandava um filho fazer uma determinada tarefa, o filho, quando terminada a tarefa, ele chegava para o pai e dizia, tetelestai. Tetelestai. Ou seja, está feito, está pago, eu cumpri a obrigação, eu realizei a tarefa. Eu me lembro quando meu pai trabalhava numa repartição pública, e ele dava uma tarefa para mim. Meu pai foi filho de pescador, neto de pescador, então eu fazia a tarrafa. Eu não sei quem conhece isso aqui, mas a tarrafa é um artefato de pesca, é uma rede feita de nylon, e ele disse, olha, faça aí pelo menos 20 centímetros, e eu tinha que fazer isso durante toda a tarde, para quando chegasse à noite, o meu pai ficasse feliz comigo, e ele me trouxesse uma balinha chamada bala de goma, que tem gente aqui que não sabe nem o que é isso, não é verdade? Aliás, a maioria, só alguns, tirando o Francisco, o Clóvis e eu, não sei mais quem aqui, a gente sabe o que é bala de goma, o resto não sabe. André, não adianta rir, que um dia você vai chegar na nossa cidade também, cara. O negócio é duro, não é fácil, não. E eu dizia para o meu pai, está tudo feito. O pai falou, bom, muito obrigado. Aí no outro dia me dava outra tarefa. Quando alguém tinha alguma dívida e iria saldar, não é? E quitar essa dívida com seu credor, havia um recibo de quitação. E nesse recibo, eu estou falando lá, lá do primeiro século, e nesse recibo havia um carimbo, havia uma marca escrita, tetelestai, está pago, não deve mais nada, está quites. Terceiro significado, quando alguém comprava um imóvel, ao terminar o pagamento desse imóvel, ele recebia a escritura com uma inscrição na escritura, tetelestai, agora é seu, de direito e de fato. E uma das minhas preferidas é essa, quando um prisioneiro, quando ele findava o seu período de cativeiro, ele tinha registrado na parede externa, do lado da sua porta, todas as sentenças que o colocou naquele lugar, todas as acusações. E na medida que ele ia pagando isso, o tempo ia se riscando. Quando terminava todas as coisas, quando finalmente a sua sentença estava totalmente paga, era colocado embaixo tetelestai. Está tudo pago. Ou seja, a sentença está paga, não deve nada perante a lei, está totalmente pago. O que significa isso para nós? Isso é uma palavra de vitória. E ele viveu para fazer a vontade de Deus. Ele viveu para nos deixar o exemplo de como obedecermos a Deus. Ele foi fiel até a morte. Jesus nunca reclamou da cruz. Estava claro para ele o tempo todo que ele sabia que ele veio para morrer. E então poder dizer, tetelestai, está tudo completamente pago. Não há mais nada que possamos fazer para condenarmos diante de Cristo. E aí vem o texto de Paulo aos Romanos que diz, portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Vamos aplaudir ao Senhor, que isso tem a ver conosco.
para a glória de Deus. Não há mais nada, está tudo pago em nome de Jesus. Você não tem que dizer, eu tenho que ir na igreja, que senão não vou ser salvo. Não, 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 já foi pago. Vá na congregação por outro motivo, participe da família da fé por outra razão. Já para agradecer, já para se envolver na missão. Mas não para pegar o seu passaporte, a sua cidadania celestial, porque jamais Deus vai fazer a barganha da cidadania depois que Ele entregou o seu filho pagando tudo. E o Pai sabe que não deve nada para Satanás e nem para o inferno inteiro. Quanto a nós, temos que passar por cima do orgulho e crucificar o nosso ego na cruz, que é somente assim que a gente entende. Não, eu não posso mesmo, eu não tenho condições. Mas Ele teve, Ele pagou por mim. Alguém já ficou constrangido aqui porque teve a sua conta paga por alguém? Uma coisa é quando um amigo vai lá e dá um presente. Agora, outra coisa é quando você passa por uma necessidade bem daquelas grandes e alguém vai lá e paga a sua conta. Não é um alívio? Isso já aconteceu comigo, já tive ajuda de amigos, já me ajudaram. Isso me ajudou muito. Saiu um peso de cima de mim. Quando você sabe que não tem aquele peso sobre você mais, porque alguém pagou a sua dívida. É isso. Você faz por amor. Amor àquele que deu a vida dele no lugar da sua. A última frase, a entrega, Lucas capítulo 23, versículo 44 a 46, diz, já era quase meio-dia, e trevas cobriram toda a terra até as 3 horas da tarde. O sol deixara de brilhar, e o véu do santuário rasgou-se ao meio. O santuário é lá no templo, no centro de Jerusalém, entre o lugar santo e o santo dos santos, havia uma separação por um imenso véu grossíssimo, que dizem os estudiosos, era impossível que um homem pudesse partir aquilo sozinho, e ele rasga-se de alto a baixo, mostrando essa soberania, como se Deus estivesse fazendo e rasgando isso, e abrindo a cortina, e dizendo, agora todos podem ter acesso ao Santo dos Santos, e não apenas o sumo sacerdote, uma vez por ano. Agora todo filho, toda filha, todo homem, toda mulher que entregar a vida dele para mim vai ter acesso direto a mim para a glória de Deus. Não é maravilhoso isso? E então Jesus bradou em alta voz, Pai, olha só, voltou a chamá-lo de Pai. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E tendo dito isso, expirou. Vamos dizer juntos? E tendo dito isso, expirou. Vamos lá? E tendo uma palavra de rendição. Ele veio fazer o que o Pai o enviou para fazer. Em momento nenhum se arrependeu. E ele o fez. Ele veio para obedecer e obedeceu. Ele veio para cumprir e cumpriu. Ele veio para fazer a vontade do Pai e fez a vontade do Pai. Ele veio para morrer e ele morreu. O plano do Pai foi enviar Jesus para que através dele nós fôssemos reconciliados com o Pai. Deus está reconciliando a mim e a você, a Ele, através de Jesus. Amém? É através de Jesus. É com Ele. E porque Jesus foi fiel até a morte, o plano estava consumado. Depois de tudo estar cumprido, de tudo estar feito, Jesus declara, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Eu terminei a tarefa. Eu estou glorificando pela minha morte agora o teu nome. Eu estou de volta para casa, papai. Eu estou de volta contigo. E foi o que aconteceu. Ele se rende e entrega-se totalmente nas mãos do Pai. E o expirou. Sabe por que um homem e uma mulher de Deus não tem medo da morte? Porque nós sabemos na mão de quem que nós estamos. Eu acho que nunca os pastores e os padres fizeram tantos funerais como nos últimos anos. E eu vi todo tipo de reação. Mas o que mais me entristecia é chegar lá e ver famílias em desespero. Famílias em desespero, filhas desesperadas porque os seus pais estavam indo, ou o pai ou a mãe.
irmãos desesperados, que não sabiam onde ia passar a eternidade o seu ente querido. E aquele era o momento onde a gente poderia dizer: não precisa ser assim, não precisa ser assim, não precisa ser esse o fim. Basta nós entregarmos a nossa vida nas mãos do Pai. Quando nós fazemos isso com toda a nossa confiança, sem nenhuma reserva, dizendo: Pai, eu entrego a minha vida nas tuas mãos, cuida de mim. Quando nós passarmos desta vida para outra vida, você vai ser recebido pelo Senhor Jesus. Essa é a nossa convicção. O Senhor Jesus disse: eu vou preparar lugar. E quando eu preparar lugar, eu voltarei e os levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Não é o quanto você faz, não é o quanto você pecou, não é o quanto ruim você é. Todos nós somos, todos nós pecamos. Mas é o que você vai fazer, diante desta verdade. Jesus deu a vida dele no lugar da sua. Acho que a gente precisa pensar sobre isso. Eu tenho encontrado alguns amigos e dizendo: Antônio, eu preciso voltar urgente e tal. Eu falei: meu irmão, está lá, a casa é sua, volte, a porta está aberta. Mas eu estou vendo dentro dessas pessoas uma necessidade que está cada vez maior de buscar a Deus. A busca ao Senhor começa no Calvário, começa na cruz, começa na entrega, no arrependimento. É ali que começa tudo. É sem reservas, é entregar as armas, é abrir mão dos planos. Eu sei que é forte o que eu vou dizer, mas é abrir mão de todos os seus planos, de todos os seus projetos. Ai, mas como que eu vou abrir mão? Meu sonho é esse, meu sonho é aquele. Falando, confie ou não confie? Será que o Deus que te criou não sabe cuidar de você? Será que o Deus que te criou não tem o melhor para você? Mas tudo começa na cruz. Sabe por quê? Porque aí então você abre mão de tudo e você se entrega nas mãos do Senhor Jesus, que vai te apresentar ao Pai, assim como Ele fez com os seus discípulos. João 17, o Senhor me deu, estão todos aqui, e agora eu cuidei de todos eles, e eu os entrego nas tuas mãos. Eles estão todos aqui, eu os amei até o fim, foi isso que Jesus disse. E o Senhor Jesus te ama. Presta bem atenção no que eu vou dizer. O Senhor Jesus te ama. Sua família não te ama? Jesus te ama. Não diga que ninguém te ama, porque Jesus te ama. Deus te ama. Deus me ama, apesar de nós mesmos. Apesar de Deus nos ama. Não é que Ele concorda com as nossas coisas, não. Ele nos ama. E Ele não quer nos perder. Então veja para onde você está indo e volte e entregue a sua vida nas mãos de Jesus. Obrigada por assistir essa mensagem. Eu espero que você tenha sido imensamente abençoado. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir e compartilhar os nossos vídeos e clicar no sininho para ativar as notificações. Venha viver Betânia!